Meus amados, vamos abrir a nossa Bíblia no no Salmo de número 15. Salmos não tem capítulo, Salmos tem números, não é? Então, Salmo de número 15, versículos de 1 a 5 é todo o Salmo. Salmo de número 15, todo o Salmo. Acompanhe a leitura que diz assim a palavra de Deus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo, Redentor nosso. Amém. Irmãos, é muito comum as pessoas pensarem que são salvas por aquilo que fazem de bom e pelo mal que evitam praticar. Eu tenho dito e lembrado à igreja que quando vamos evangelizar e de repente falamos sobre a ira de Deus, que essa é uma mensagem plausível, autêntica e bíblica, as pessoas nos questionam: mas por que Deus estaria irado comigo? Que mal eu lhe fiz? Eu sou uma pessoa boa, então eu faço isso, aquilo, eu dou esmolas ao carente, eu não pratico mal contra ninguém. Observem que o senso comum, de modo geral, ele tem um entendimento que a salvação individual, ela vem com base nos méritos pessoais, ou seja, 99% das pessoas acreditam ser salvas pelas obras. As obras que elas praticam de bom ou de bem, e o mal que elas deixam de fazer. Esse salmo, irmãos, ele é um questionamento muito profundo com relação a esse pensamento secular e que não tem nada de bíblico no pensamento. Eu não sei se os irmãos observaram, mas o salmista faz uma pergunta e a resposta ela vem em 10 sentenças. Ou seja, o salmista apresenta aqui 10 requisitos para que alguém habite no santo monte do Senhor. Precisamos lembrar que quando alguém quebra um dos mandamentos, se torna réu de todos eles. Portanto, qualquer cláusula quebrada desses requisitos apresentados pelo salmista representa a quebra de toda a lei de Deus. Portanto, irmãos, o Salmo de número 15, ele é uma demonstração categórica de que o homem não pode ser salvo com base em suas obras ou em seus méritos pessoais. Mas daqui a pouco eu volto ao Salmo 15. A gente precisa primeiro entender o contexto geral. O livro de Salmos é um compilado de salmos que foram escritos individualmente e, em sua maioria maciça, composições de adoração a Deus. Sabemos que temos 150 salmos no cânon, e esses 150 são divididos em 5 livros. Então, embora conheçamos o livro de Salmos como um único livro, e salmos por números, os 150
eles são divididos em 5 blocos para formar esse número. O primeiro bloco, o qual esse salmo faz parte, ele vai do Salmo 1 a 41. Então nós temos aí 41 salmos que fazem o primeiro bloco. E aqui, o principal autor é Davi. Para os irmãos terem ideia, dos 41 salmos, 37 foram compostos por Davi nesse primeiro bloco. Então, 37 dos 41 salmos, ou seja, só sobraram 4 salmos do primeiro bloco que não foi Davi o compositor. Os outros 37 foi ele que, inspirado por Deus, o fez. Então, nesse salmo especificamente, irmãos, nós precisamos notar que ele tem uma profunda ligação com o Salmo 24. Ele tem uma profunda ligação com o Salmo de número 24. Observem, por exemplo, o versículo 1 e vejam a similaridade com o Salmo 24, o verso de número 3. Salmo 15, verso 1, diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É uma pergunta. Vamos ao Salmo 24, verso de número 3. Olhe a pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Então, tanto um quanto o outro, eles estão intrinsecamente ligados. E são salmos que estão ligados ao aspecto litúrgico. É como se o adorador perguntasse ao sacerdote. Observem que eles começam com uma pergunta, um questionamento. Então é como se aquele que vai ao templo fizesse um questionamento ao sacerdote. Lembrem que nós estamos aqui no Antigo Testamento. Então era muito comum que o templo representasse a presença de Deus, mas antes do templo, o que representava a presença de Deus era um tabernáculo, era uma grande tenda. Então Deus era representado no Antigo Testamento pela habitação da tenda, o local da tenda, do tabernáculo do Senhor, e posteriormente pelo templo. No Novo Testamento sabemos, porque a Escritura nos diz isso, que o lugar da habitação de Deus não são essas 4 paredes. Então nós costumamos dizer, eu vou à igreja, mas em termos práticos, nós fazemos parte da igreja. E a igreja, do ponto de vista teológico, não se resume a esse prédio físico. A bem da verdade, a igreja teologicamente, ela é a igreja de Cristo, a igreja invisível formada pelos eleitos de Deus. Então não é esse prédio que é a igreja. Culturalmente chamamos de igreja, mas teologicamente a igreja é a reunião dos filhos de Deus. Então o adorador, ele faz um questionamento, supostamente é o sacerdote. Observem, o seu questionamento é: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no lugar da tua habitação? Debaixo da sua tenda. Aí ele mais uma vez questiona no verso 1: quem poderá morar no teu santo monte? Mais uma vez fazendo agora a referência do monte Sião, que ele representa também o lugar da habitação de Deus. E o monte Sião, para nós, ele representa então o lugar onde nós vamos desfrutar da presença gloriosa de um Deus que é santo, um Deus que é justo e redentor. Então, quando nós pensamos no Monte Sião, não é necessariamente do ponto de vista físico, geográfico, mas sempre do ponto de vista do lugar da habitação de Deus. Por que não dizer o próprio céu, que é o lugar da habitação do Senhor? Isaías vai dizer
que a terra é o estrado dos seus pés. Ou seja, estrado é um lugar onde os reis põem os pés para descansar. No nosso contexto, irmãos, ocidental, talvez o que mais se parecesse com o estrado seria aquela caixa de sapateiro. Quando você de repente vai engraxar os seus sapatos, você se assenta em uma cadeira e o sapateiro põe então uma caixa de madeira para que você descanse os seus pés e ele possa dar o polimento. É claro que essa figura que eu estou usando, ela é meramente para ilustrar a ideia de pés que descansam. Isaías vai dizer que a terra é o estrado dos pés de Deus, então ele descansa os seus pés sobre a terra. Então, irmãos, quando a gente vai ao texto, o adorador chega ao sacerdote e pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E agora, a resposta vem. E ela vem do verso 2 até a parte A do verso de número 5. É uma bateria de 10 cláusulas que qualquer homem honesto vai admitir não cumprir todas essas cláusulas. Pode cumprir uma, mas não 9. Pode ter falhado naquela que afirmou cumprir, portanto se tornou réu de toda a lei de Deus. Observem as cláusulas. Verso 2: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Só nas 3 primeiras cláusulas a gente nota que está intrinsecamente ligado ao caráter do homem. Não que o homem tenha um bom caráter espiritual, mas que demonstra a perfeição que Deus exige do caráter daquele que vai habitar no seu santo monte. Eu preciso fazer uma ressalva, irmãos, que aqui não é uma condição para herdar a vida eterna por parte dos pecadores, porque nenhum pecador vai cumprir isso. Mas, aplicando essa verdade, seria uma consequência na vida daqueles que são salvos. Tá? Então observem as características ligadas ao caráter. Aquele que vive com integridade. Aí a primeira pergunta seria: você é um homem íntegro? Você é íntegro? Você consegue ser perfeito e não errar em absolutamente nada? Segunda cláusula, que pratica a justiça. E aí eu quero colocar essa cláusula fazendo uma outra pergunta. Você já praticou alguma injustiça na sua vida? Se você responder sim, então você já está desqualificado. Você não serve para habitar no santo monte do Senhor. Uma injustiça praticada te torna réu de toda a lei de Deus. Terceira cláusula, de coração fala a verdade. E aqui eu faço uma outra pergunta para expor o caráter do pecador. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Veja só, eu não estou perguntando se você pratica a mentira, porque de todo o coração eu quero crer que você não pratica a mentira. Considerando que quem mente é filho do diabo, é assim que a Bíblia aponta, o pai da mentira é o diabo, então quem mente é filho do diabo. Eu quero crer de todo o meu coração, e sem nenhuma demagogia, e com todo respeito aos irmãos, que a pergunta não é se você pratica hoje a mentira, porque o que se espera é que você pratique a verdade. A pergunta é: alguma vez na sua vida você faltou com a verdade? Se você responder já, então eu preciso te lembrar, você está desqualificado. Você está desqualificado. Então, se for pela nobreza do caráter humano, o homem será condenado.
o homem será condenado. Porque quando você olha já as 3 primeiras cláusulas, aquele que vive com integridade, você precisa se perguntar: você é íntegro? Você é pleno? Você é perfeito? O que pratica a justiça, você já praticou alguma injustiça? O que de coração fala a verdade, você já agiu com falsidade? Já, pastor. Então está desqualificado. Então, se for depender dos méritos do adorador, ele não vai habitar no santo monte do Senhor. Aí observem agora o verso seguinte. Agora ele vai falar de atitude, não de caráter. Observem, agora ele vai falar de postura, conduta. No verso 2 ele falou sobre caráter, aquilo que é essencial. O quê? A integridade, a justiça e a verdade. Observem, agora ele vai falar de procedimento, conduta. Verso 3, aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra seu vizinho. Agora nós temos outras 3 cláusulas, e essas agora estão falando sobre conduta. E aí, irmãos, a gente precisa se questionar: será que alguma vez na vida difamamos alguém? Falamos acerca daquela pessoa algo que maculava a sua imagem? Será que isso é típico de pecadores proliferar uma imagem negativa sobre terceiros? Se é, esse não está qualificado para o santo monte do Senhor. Ele já está reprovado. Se ele quebrou isso aqui, ele é réu de toda a lei de Deus. Segundo procedimento, verso 3, não faz mal ao próximo. Esse é o segundo procedimento. Terceiro, não lança injúria contra seu vizinho. Injúria é insulto. Injuriar alguém é insultá-lo. Não lança injúria contra o seu vizinho. Observem que essas outras 3 cláusulas, no verso de número 3, elas estão ligadas à conduta. E a pergunta que cabe é: existe algum homem nessa terra que cumpre, até então, esses 6 requisitos para habitar na presença do Deus Altíssimo? Os 3 primeiros ligados ao caráter, a saber, integridade, justiça, verdade. Os 3 próximos ligados ao procedimento, a saber, não difamar ou não difamatório, não praticar o mal ao próximo e não injuriar o próximo. Aí ele prossegue ainda no verso de número 4 com outras cláusulas. Observem: aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Essa cláusula agora é uma cláusula de rejeição. Aquele que rejeita os que rejeitam ao Senhor. Não é rejeitar, irmãos, num sentido de dizer: já que são ímpios, não pregaremos o Evangelho. Mas é rejeitar num sentido de reprovar as atitudes da carne, do mundo e daqueles que são guiados pelo inimigo das nossas almas. É nesse sentido. Então, me parece que os dias atuais têm sido uma verdadeira tentação para que a igreja ceda para ser ela simpática, agradável e carismática aos comportamentos do mundo. O discurso do mundo para com a igreja é que ela é intolerante,
ela não é aceitável. Então, a proposta do mundo é: vocês nos aceitam e nós aceitamos vocês. Essa é a proposta camuflada do mundo. Vocês nos aceitam como nós somos e nós aceitamos vocês como desejam ser. Essa cláusula, ela põe fim a essa proposta. Porque aqueles que são réprobos, reprováveis diante do Senhor, eles não podem ser vistos pela igreja como aprovados. Eles não podem ser vistos pela igreja como aprovados. Eles devem ser vistos pela igreja como pessoas que precisam ouvir o Evangelho, para que entre eles os eleitos ouçam e creiam. Mas a igreja, ela não é convidada a se adequar ao mundo com o intuito de atraí-lo e convertê-lo. Deixa eu dar um exemplo claro. Quando Jesus, em sua passagem aqui na terra, ele se adequou a alguém, a um grupo de pessoas, ou a um sistema religioso para converter alguém? Sabe qual é a resposta? Nunca. Prova disso é que quando os fariseus quiseram dar um jeitinho na mensagem de Jesus, o Senhor replicou: não se põe vinho novo em odre velho. Não se põe remendo novo em uma roupa velha. Ou seja, Jesus ali acusou que é incompatível aquilo que ele pregava com a expectativa dos religiosos da época. Então, a igreja, ela não tem o dever de buscar se adequar ao mundo com o intuito de trazê-lo para dentro dela. E isso tem acontecido, irmãos. Isso tem acontecido. Até as pessoas da igreja muitas vezes têm tido mentalidade secularizada, porque elas começam a enxergar no mundo argumentos que são convincentes. E a pergunta é: por que elas se convencem do argumento do mundo? A resposta: por ignorância à vontade de Deus. Uma das formas de treinar alguém que trabalha, por exemplo, no banco, é apresentar a essa pessoa todas as características de uma nota verdadeira. Então, absolutamente todas as características de uma cédula verdadeira, elas são ensinadas a quem lida com pecúnia. Aí você vai perguntar: mas por que não ensina a característica de nota falsa? Porque não precisa. Não precisa ensinar o que é uma nota falsa. Se você sabe todos os detalhes de uma cédula verdadeira, no dia que você pegar uma que falte uma característica, você sabe que ela é uma cédula falsa. Eu disse há pouco que alguns irmãos têm tido uma mentalidade secularizada, e aí eu não estou falando necessariamente do contexto da nossa igreja, mas de modo geral, porque as igrejas hoje têm buscado ser agradáveis ao mundo no intuito de serem aceitas por ele. Que Deus nos livre dessa maldição. Mas eu estou apontando que muitos têm a mente secularizada e aderem ao argumento mundano de aceitação, porque são ignorantes com relação à verdade de Deus. Então, se você não sabe o que é a verdade, qualquer mentira para você se tornará uma verdade. Eu vou repetir para que você não ache que eu me enganei em minhas palavras. Se você não sabe, não conhece e não tem convicção da verdade, qualquer mentira para você se tornará verdadeira. Qualquer uma.
E isso tem acontecido de rodo por aí afora. Observem que a sétima cláusula que rege aqueles que vão habitar no santo monte do Senhor, ela diz assim: aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Irmãos, não tem como a igreja aceitar o mundo. Não tem como a igreja negociar com a carne. Não tem como a igreja não achar que Satanás e os seus anjos não são tão perversos como eles são. Porque no dia que fizermos isso, estaremos quebrando essa cláusula. O salmista continua e diz assim, no verso de número 4: mas honra os que temem ao Senhor. Observem, despreza os que desprezam ao Senhor, mas honram os que amam ao Senhor. Você consegue perceber que no versículo 5 nós temos uma cláusula de reprovação e aprovação. Reprova os que desprezam ao Senhor, mas ama os que temem ao Senhor. Os honra, os respeita. Veja agora a próxima: aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Sabe o que é que está dizendo aqui? É que a palavra do crente, ela deve ser suficiente. É claro que Jesus disse assim: não jureis nem pelo céu, que é o lugar da habitação de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés. E no final de tudo a gente aprende com o Senhor Jesus que não devemos jurar por nada, porque nada nos pertence. Então, o que você vai colocar como hipoteca, se você não é dono de nada? Você vai assinar que cheque, se nada lhe pertence? Se tudo é um empréstimo. Mas olhe como o salmista coloca isso aqui: a força da palavra do crente, aquele que jura e cumpre o que prometeu, ainda que ele sofra prejuízo naquilo que ele prometeu. Irmãos, eu penso que uma das cláusulas mais difíceis seja essa aqui. E não estou falando do juramento, eu estou falando de uma palavra que é tão segura, que ainda que você note que se prejudicou, se arrependa e deseje voltar atrás, se aquilo não se trata de pecado e de ofensa contra o Senhor, você arca com as consequências, ainda que se julgue prejudicado. Deixa eu fazer uma ilustração que vai facilitar bem o que quero dizer. Imagine que você está vendendo um imóvel e o comprador lhe ofereceu 200 mil naquele imóvel, 300 mil. E você apertou a mão dele e disse: negócio fechado. E depois lhe chega alguém e diz: o imóvel está à venda. E você responde: depende. Eu estou pedindo 350. Olha, eu lhe pago 310. 320. Você desfaz o negócio anterior para fazer um novo negócio. Você consegue notar que a sua palavra, ela não teve crédito? E geralmente, quando alguém precisa jurar, é porque a sua palavra está sendo insuficiente. Porque, irmãos, eu conheço pessoas que eu nunca vi mentir na minha vida. Eu conheço pessoas que, se me disserem assim:
Gladson, eu vi um boi voar. Você sabe o que é que eu vou perguntar a elas? Só me dê uma informação. Ele passou de asa delta, pendurado no helicóptero ou em um avião? Tem crentes que são tão zelosos com a verdade, e todo crente deve ser zeloso com a verdade, que nós devemos estar desacostumados da mentira. Só está acostumado com a mentira aquele que não pratica a verdade. Só está acostumado com a mentira quem não pratica a verdade. O salmista vai trazer uma cláusula que vai dizer: olha, aquele que jura, verso de número 4, parte C, e cumpre o que prometeu. Você prometeu, cumpra aquilo que você prometeu, ainda que isso te traga dano, ainda que isso te traga algum prejuízo. Verso de número 5, parte A: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Era proibido ao povo de Israel emprestar dinheiro e cobrar juros por isso. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 22, verso 25. Êxodo 22, verso de número 25. Olha o que está escrito aqui: se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Ou seja, ao seu povo, Deus proibia que houvesse empréstimo com juros. Porque se alguém toma dinheiro emprestado, é porque já existe um vácuo que precisa ser preenchido. Ninguém toma dinheiro emprestado sem necessidade, não é? Talvez um velhaco, porque todo velhaco é mentiroso e não tem vergonha na cara. E o povo de Deus precisa ter vergonha na cara. O povo de Deus precisa ser bom pagador. O povo de Deus precisa ter o nome limpo. O povo de Deus precisa ser respeitado, inclusive pelas suas relações comerciais. Precisa ser um povo confiável, e não um povo que se faça negócios, mas se desconfie da lisura do comportamento daquele que toma um empréstimo ou daquele que faz um negócio. Nós acabamos de ver isso. Então, se alguém toma um empréstimo, é porque precisa preencher um vácuo que já existe. Quando se cobra juros em cima desse empréstimo, você está pondo uma carga maior à vida daquele que está sendo beneficiado, que ele suporta. Deus proibiu a cobrança de juros para com seu povo. Deus proibiu, irmãos. Inclusive no Brasil é crime ser agiota, por exemplo. No Brasil é crime ser agiota. Os bancos emprestam dinheiro, mas eles são pessoa jurídica, não são pessoa física. Então o banco ele não é uma pessoa, o banco é uma instituição. E diga-se de passagem, irmãos, quanto se paga de juros aos empréstimos que se toma no Brasil? Comumente você paga no mínimo o dobro daquilo que você tomou emprestado. Então perceba que a carga é um verdadeiro castigo, e Deus generosamente livra o seu povo dessa carga. Se você empresta dinheiro a alguém do meu povo, não cobre juros. Capítulo 22 do Êxodo, verso de número 25. E aqui é posto como uma cláusula: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Usura aqui é a ideia de eu empresto para oferir lucros. Eu empresto para oferir lucros. Nem aceita suborno contra o inocente.
Viram as cláusulas? Nesse momento eu preciso perguntar: há alguém aqui, e pergunto a mim mesmo também, que cumpra perfeitamente essas cláusulas? Ou há alguém aqui que jamais quebrou uma delas? Há porventura alguém? Preciso confessar aos irmãos que eu particularmente não me enquadro como alguém digno de morar no santo monte do Senhor. Porque se essas são as cláusulas para que eu cumpra, eu não tenho condições de cumpri-las. Só um homem perfeito faria isso. E daí você vai perguntar: pastor, mas se é assim, ninguém vai habitar no santo monte do Senhor. Ora, a pergunta do salmista é: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá ir? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí é uma bateria de cláusulas que nós não preenchemos. No final, a última frase do salmo é: quem age assim não será jamais abalado. Ora, então como nós herdaremos o reino de Deus? Romanos, capítulo de número 5, versos de 18 em diante. Aqui está a explicação, irmãos. Romanos 5, de 18 em diante. Acompanhe a leitura. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo, o julgamento sobre todos os seres humanos, para a condenação de quem foi a ofensa? De Adão. Adão pecou e os seus filhos pecaram, e nós pecamos. Logo veio o julgamento sobre todos. Veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, julgamento para condená-los. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Quem praticou todos os atos de justiça? O segundo Adão. Quem ele é? Jesus Cristo. Com Adão, a humanidade caiu e se colocou em lugar de julgamento para condenação. Com Cristo, em sua obediência, todo aquele que nele crê é justificado. O texto continua e diz: porque como pela desobediência de um só homem, quem é esse? Adão, muitos se tornaram quê? Pecadores. Quem? Nós. Assim também por meio da obediência de um só, quem é esse? Cristo. Muitos se tornarão o quê? Justos. Verso 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a resposta ao Salmo de número 15. Se eu não preencho todos os requisitos para habitar no Monte Santo do Senhor, como um dia habitarei eu no Monte Sião? A resposta é: porque Jesus Cristo cumpriu todos esses requisitos. Jesus cumpriu perfeita e cabalmente a lei de Deus. E uma vez que nós cremos nele, os nossos pecados são atribuídos, eles caem sobre Jesus. Por isso que ele foi sacrificado em nosso lugar. Por quê? Porque ele se fez pecado em nós, por nós. A Escritura diz o quê? Que todo aquele que pecar, morrerá. Jesus não pecou, ele se fez pecado em nosso lugar. Então, uma vez que os nossos pecados recaíram sobre ele, ele recebeu a punição. Pastor, e o que recaiu sobre nós? A justiça dele. Então sobre nós recaiu a sua obediência, a sua perfeição, a sua integridade de caráter.
sobre nós recaiu a sua verdade, a sua justiça. E isso então nos tornou diante de Deus o quê? Justos. Nós herdaremos o Monte Sião, irmãos, não por merecimentos nossos, mas pela obra do Senhor Jesus Cristo. E uma falha que muitas vezes os pregadores cometem é apontar que nós somos salvos apenas porque Jesus morreu por nós. Não. A morte de Cristo, segundo um puritano chamado John Owen, essa morte, ela foi suficiente para pagar os nossos pecados. Mas a nossa salvação não é somente pelo pagamento dos pecados. Porque pense você ter uma dívida, alguém vai lá e quita a sua dívida. Observem que isso não lhe impede de contrair uma nova dívida. Perceberam? Se você tem uma dívida, alguém quita. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Bom, agora que eu não tenho mais dívidas, eu posso contrair outras para que eu pague. A morte de Jesus, ela pagou todos os nossos pecados, do passado, do presente e ainda os que não cometemos. Mas a sua obediência nos tornou justos diante de Deus. E é em razão disso que nós habitaremos no Monte Sião, na presença de um Deus que é glorioso. Pastor, e se eu ainda não tenho a Cristo como meu único e suficiente Salvador? Eu lhe recomendo que você creia nesse Evangelho, que você ame essa verdade, que você se arrependa dos seus pecados, que você professe essa fé genuína que alcançou o seu coração. Porque esses requisitos do Salmo 15, você não vai cumprir. Ou você tem a Cristo como aquele que cumpriu perfeitamente a vontade de Deus, ou você será julgado pelos seus próprios pecados. Que Deus tenha compaixão de nós, irmãos, e nos faça compreender essas verdades santas. O Salmo de número 15, ele conclui dizendo que, verso de número 5, que quem age assim não será jamais abalado. E o abalo aqui é a ideia de terremoto mesmo. Os homens impiedosos daquela época diziam assim: nada me abala, eu não sou abalado, eu não temo. Então o salmista vai dizer: os que de fato não serão abalados são aqueles que agem dessa maneira. E como nós agimos dessa maneira? Em Cristo Jesus. Nós não seremos abalados por nada que nos aconteça. E aí vale lembrar o final do Sermão do Monte. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no capítulo de número 7 de Mateus, para nós concluirmos essa mensagem. Mateus capítulo 7. Porque esse texto tem uma profunda ligação com o final do Sermão do Monte. Vamos ler, irmãos, esse texto que diz assim, verso 24 em diante. Todos juntos, a uma só voz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode melhorar, tá? Verso 25, todos. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Mas o homem que despreza o Evangelho, como ele é? Verso de número 26. E todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Vamos nos colocar de pé e entoar o último hino da liturgia, hino de número 116. Cantemos com alegria.